Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Hoje é 17 de setembro de 2021, sexta-feira, e está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. E nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. Dia na história. O dia 17 de setembro é a data da morte do militar e guerrilheiro fluminense Carlos Lamarca, um militante da VPR, grupo de guerrilha brasileiro que lutou contra o regime militar. Nessa ocasião, 17 de setembro, nasce a cantora fluminense Eva Correia José Maria, a Evinha, integrante do trio Esperança. O dia 17 de setembro é a data em que a primeira versão do sistema operacional de código livre Linux é lançada na internet. Ontem foi o dia 5 de setembro e é nessa ocasião que nasceu o ator, compositor, roteirista, comediante e apresentador fluminense Marcelo Adnet. No dia 5 de setembro também nasceu o cantor, pianista e compositor Freddie Mercury, fundador da banda britânica Queen. Ontem, dia 5 de setembro, é a data em que se comemora o Dia Internacional da Caridade, data reconhecida pela ONU, e é também o 5 de setembro que foi consagrado como Dia Internacional da Mulher Indígena, comemoração instituída em memória da indígena Aymara Bartolina Cisa Maturana, que lutou contra os colonizadores espanhóis na região da atual Bolívia. Ontem, 5 de setembro, é o dia que se comemora o Dia da Amazônia. E hoje, 6 de setembro, é o Dia Internacional da Ação pela Igualdade da Mulher. Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal. A Polícia Federal investiga uma quadrilha de tráfico de pessoas e que também mantém trabalhadores em condições semelhantes à escravidão. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão na cidade de Garapava, no interior de São Paulo, e em Sacramento, Minas Gerais. Computadores, documentos e mídias apreendidos nessa operação vão dar continuidade a uma investigação que começou em março deste ano, quando 24 pessoas, todas vindas do Maranhão, foram libertadas de condições análogas à de escravo, na cidade mineira de Delta, divisa com São Paulo. As vítimas foram enganadas pelos chamados gatos, aliciadores que prometeram trabalho, moradia e salário para os trabalhadores deixarem suas casas no Maranhão para tentar a vida a quase 2.500 quilômetros de distância. Outras pessoas ainda não identificadas no esquema de aliciamento também estão sendo investigadas. Além das condições degradantes do alojamento onde os trabalhadores dormiam, as jornadas eram exaustivas, no local de trabalho não havia banheiro, a água era racionada, alguns faziam apenas uma refeição por dia por falta de dinheiro e havia restrição de locomoção em razão de dívidas contraídas com os suspeitos. Se os crimes forem comprovados, os envolvidos poderão responder por tráfico de pessoas e redução à condição análoga à de escravo. As penas podem chegar a 16 anos de reclusão. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. O governo manteve a expectativa do PIB para 2021. A alta prevista é de 5,3%, a mesma estimativa divulgada no segundo trimestre deste ano. O crescimento do PIB para o próximo ano também se mantém na média da expectativa, em torno de 2,5%. Os números estão no boletim macrofiscal, divulgado nesta quinta-feira pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia. De acordo com a pasta, a projeção do PIB se manteve porque a retomada econômica vem ocorrendo. O secretário de Política Econômica do Ministério
Ministério da Economia, Adolfo Saxida, explica que os índices de confiança subiram em alguns setores, com destaque para o de serviços. Segundo ele, a melhor política econômica no momento é a vacinação em massa da população brasileira. A população brasileira está sendo vacinada numa velocidade que nos dá segurança para estimar que o crescimento do PIB vai continuar com a sua retomada. A vacinação em massa é a melhor política econômica que o governo pode tomar no momento. Se você tomou a primeira dose, eu peço que você tome a segunda, porque estão sendo feitos sacrifícios para garantir a vacina para a população brasileira. Lembrando que o PIB, Produto Interno Bruto, mede a evolução da economia, por meio da soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Em relação à inflação, o Ministério da Economia subiu a previsão deste ano, de 5,9% para 7,9% no IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O secretário Adolfo Saxida reconhece que a inflação está alta e atribui isso a gastos transitórios, como o auxílio emergencial decorrente da pandemia. A inflação nesse ano está alta, mas olha o esforço que nós estamos fazendo para reduzir a inflação durante a maior pandemia de saúde pública da economia brasileira. Em 31 de dezembro de 2020, o governo brasileiro encerrou todos os programas emergenciais. E esses programas só retornaram em abril de 2021, porque a pandemia retomou a patamares muito elevados. Os 7,9% de inflação, segundo o governo, estão acima da meta, de 3,75% para 2021, e também acima do limite do teto esperado. Com reportagem de Sayonara Moreno, da Rádio Nacional em Brasília, Jackson II. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal anulou a lei estadual de Roraima que liberava o uso de mercúrio no garimpo. A substância é considerada danosa ao meio ambiente e aos humanos e costuma ser usada no garimpo ilegal para auxiliar na extração do ouro. A lei, sancionada em fevereiro deste ano pelo governador de Roraima, Antônio Denário, do Progressistas, chegou a ser suspensa por medida cautelar do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A ação foi movida pelo partido Rede Sustentabilidade e apoiada por 39 organizações, entre elas o Conselho Indígena de Roraima. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que a lei é inconstitucional porque legislar sobre a mineração é uma competência exclusiva da União. Além disso, o ministro considerou que a lei viola o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado enquanto bem de uso comum e que deve ser preservado especialmente em relação às gerações futuras. Todos os ministros do STF seguiram o voto do relator. O advogado do Instituto Social Ambiental, Luiz Henrique Pécora, que atua em Roraima, conta que o uso do mercúrio é bastante disseminado no garimpo ilegal. O mercúrio faz parte dos insumos utilizados pela atividade garimpeira. Volta e meia tem apreensões dessa substância. Com certeza ele ainda é utilizado de forma bastante disseminada. Já existem fortes indícios de que o despejo do mercúrio diretamente no meio ambiente já está resultando na contaminação grave das comunidades indígenas. E considerando que esse mercúrio ele vai pelo rio, serve de alerta também para a contaminação da população do estado como um todo. E aí consumo dos peixes, do rio, etc. 2 estudos da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz, realizados em populações indígenas e Yanomamis em Roraima e no Amazonas, nos anos de 2016 e 2019, registraram níveis de mercúrio acima do considerado seguro pela Organização Mundial da Saúde na maioria das pessoas, chegando a alcançar mais de 90% dos indígenas examinados em algumas comunidades. Já o governo de Roraima alegou que o uso do mercúrio estaria limitado a situações específicas da coleta do ouro e que a lei é fundamental para regularizar a atividade garimpeira com o objetivo de trazê-la para a legalidade, ajudando inclusive na fiscalização. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leon. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Aqui no Café com Espiritismo você confere dicas para viver melhor. Quer ter hábitos saudáveis?
Lavar o rosto, tomar banho, escovar os dentes, comer e dormir são vários hábitos e necessidades diárias que fazem parte de nossa saúde e higiene. É possível que a gente se esqueça de realizar um ou outro e a consequência é dramática, porque podemos acabar prejudicando a saúde do nosso corpo de um modo geral. Da mesma maneira, é importante que a gente coloque na nossa atividade diária as práticas esportivas, as nossas atividades físicas. Os seus benefícios são vários, desde deixar o sedentarismo de lado e inúmeros outros que vão provocar uma melhora de saúde física e mental. Torne, então, a atividade física um dos seus hábitos saudáveis. Se você tem costume de se exercitar, esse pode ser o primeiro passo rumo a um estilo de vida mais saudável. Hoje é importante praticar um esporte e escolher uma das principais ações que vão nos ajudar a evitar doenças cardiovasculares, a obesidade e vão combater sintomas de depressão, diabetes, hipertensão, asma e muitas outras doenças. Caminhe, nade, corra, pedale, dance, suba escadas, passeie com seu cachorro, lave o carro, arrume a casa, cuide do jardim, enfim, mova-se, sempre seguindo a orientação de um educador físico, é claro. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. As classes sociais na filosofia de Karl Marx. Karl Marx viveu entre os anos 1818 a 1883. Nascido em Trier, produziu uma ciência baseada em vários conhecimentos, sendo, portanto, a sua obra complexa. A filosofia e o método que Marx criou, junto com seu companheiro Friedrich Engels, chama-se materialismo histórico dialético. Marx elaborou sua teoria geral e o programa dos movimentos operários. Assim, o marxismo tem suas bases no socialismo científico e no materialismo histórico e dialético. Marx estabelece uma relação entre a realidade, a filosofia e a ciência. Considera a realidade social como uma concretude histórica, um conjunto de relações de produção construído pela sociedade no tempo e no espaço. Cada sociedade é representada pela sua totalidade, havendo diversas formas de organização humana diretamente influenciadas pela família, o poder e a religião. Em sua teoria, Marx tenta entender como a sociedade em geral funciona, tendo como base a sociedade do século XIX, cuja filosofia alemã era predominante. A história humana, determinada pelas contradições nos modos de produção situadas em uma formação social histórica, implica a dominação de uma classe social por outra, acabando por instituir a luta de classes. Burguesia de um lado, operários de outro, no caso do capitalismo. Essas duas classes mantêm uma oposição de valores e de interesses, sendo produto da propriedade privada e sempre existirão em função dela. Enquanto a sociedade não teve propriedade privada, não existiam classes sociais determinadas. A partir do momento em que a sociedade passou a entender que a produção social era de direito de pessoas ou de famílias isoladamente, a propriedade privada estava instaurada. Na industrialização, a propriedade privada e a forma salário separam o trabalhador dos meios de produção, como consequência, o separam também do fruto do seu trabalho, que foi apropriado pelo capitalista. A história do homem é a história da luta de classes, da luta constante entre interesses opostos, embora esse conflito nem sempre se manifeste socialmente sob a forma de guerra declarada. No entanto, a luta na sociedade capitalista é muito clara, pois jamais a dominação e a exploração humana foram tão evidentes, mesmo havendo uma pequena parcela de burgueses em relação aos operários. O modo de produção capitalista, enquanto se reproduz em proporções cada vez maiores, reproduz também em idênticas proporções e em número crescente a classe dos operários privados de propriedade.
A acumulação do capital não faz mais do que reproduzir essa relação dominação-exploração, numa escala igualmente progressiva, com mais concentração de renda por um lado e com mais assalariados por outro. A acumulação do capital é, ao mesmo tempo, aumento do proletariado e da exploração do trabalhador assalariado. O que recria o proletariado não é apenas a pobreza natural, mas a pobreza artificialmente provocada. Não se trata da massa humana mecanicamente dobrada pelo peso da sociedade, mas corresponde a uma forma de produção determinada historicamente, capitalismo. O exército de reserva, ou seja, os trabalhadores disponíveis, é tanto mais numeroso quanto a riqueza social concentrada na classe burguesa. E quanto mais aumentar este exército de reserva comparativamente ao exército ativo do trabalho, maior a miséria. Quanto mais crescer essa camada de Lázaros da classe assalariada, mais cresce a pauperização da classe trabalhadora. É esta a lei absoluta e geral da acumulação capitalista. Só a produção capitalista, hoje com toda a tecnologia, cria as riquezas e as forças produtivas necessárias para tal, criando ao mesmo tempo, com a massa dos operários oprimidos, a classe social que cada vez mais é obrigada a reivindicar a utilização dessas riquezas e dessas forças produtivas em favor de toda a sociedade e não em favor de uma classe monopolista. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. Allan Kardec, no preâmbulo da obra O que é o Espiritismo, vai dizer o que contém o Espiritismo. Diz que a doutrina espírita contém a solução de um certo número de problemas do mais alto interesse, de ordem psicológica, moral e filosófica, para os quais nenhuma filosofia forneceu ainda soluções satisfatórias. Tente resolvê-los por outra teoria, sem a chave que proporciona o Espiritismo, e ver-se-ão quais são as respostas mais lógicas e que melhor satisfazem a razão. 3 aspectos que o Espiritismo traz respostas para problemas do mais alto grau de interesse, que é aqueles de ordem psicológica, mental, moral, que tem a ver com o espírito e com o comportamento, filosófica, que tem a ver com razão, bom senso e lógica. Se eu vou para uma discussão e eu sou espírita, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que o Espiritismo já traz a solução para todos os tipos de problema do mais alto grau. Que se eu for tentar resolver sem a chave que o Espiritismo me fornece, eu não vou conseguir uma solução razoável. Mas vamos exemplificar. As pessoas, por exemplo, vão defender pena de morte. As pessoas vão defender o aborto. As pessoas vão defender posse de arma. A pessoa vai defender que bandido bom é bandido morto. Será que essas pessoas que se dizem espíritas estão agindo de acordo com o que a doutrina espírita traz como solução para esses casos? Ou nós não mais estamos em acordo com o modelo e guia que é Jesus? Ou nós somos apenas frequentadores de centro e vamos lá para ouvir aquelas breves palestras com as frases interessantes, vez ou outra nos emocionarmos, ir embora para casa, sentar atrás de um computador, nós passamos a ofender todos como se eles fossem culpados pela nossa própria existência. E é o próprio Allan Kardec quem vai dizer na introdução da obra O Evangelho segundo o Espiritismo que essa obra se deu conta apenas de um aspecto do ensino moral do Cristo. No início desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, não vim destruir a lei. Qual é a lei? A lei mais importante, a lei mais trabalhada pelo Cristo em todas as suas manifestações, todas as suas ações, é a lei de amor. Portanto, essa lei moral é a lei mais importante. Então, o Espiritismo não vem para destruir a lei do amor. O Espiritismo trabalha como tendo a lei do amor a sua base.
Depois nós vamos perceber que essa lei do amor é a lei que vai reger a nova era. Nos 3 capítulos seguintes, capítulos 2, 3 e 4, nós vamos perceber o tema a vida futura, as diferentes moradas na casa do Pai, e que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí nós estamos falando de reencarnação, de mudança, emigração e imigração dos espíritos, e que nós precisamos nascer de novo para evoluir. Portanto, há certas soluções que, se sair dessa lógica, elas não vão resolver os problemas, elas vão causar mais problemas. É por isso que Kardec nos ensinou que o Espiritismo traz a chave, traz a solução para os problemas de uma maneira lógica. E depois desses 3 capítulos, nós vamos ter as bem-aventuranças com a inclusão do Cristo Consolador aí no centro, que, lógico, é a função do Espiritismo, que é acolher, consolar e ensinar. Depois nós vamos verificar o maior mandamento, que é a culminância das bem-aventuranças, que é amar o próximo como a si mesmo. Depois, outro que as pessoas parecem que esqueceram, né, que é amar os vossos inimigos, fazer a caridade, a nossa bandeira, que é o centro, que é fora da caridade, não há salvação, mas aí precisa entender o que é caridade moral, o que é caridade material. Lembrando que o capítulo 14 fala dos laços de famílias, mas tem a pergunta, quem são meus irmãos? Então eu preciso desse sistema todo, lembrar que eu encarno, reencarno, que pode ser numa família, na outra, como homem, como mulher, tem as várias situações, porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Enfim, nós temos os caracteres da perfeição, saber quem que nós vamos servir, se é a Deus ou se é o mundo material, mas as pessoas discutem, parecendo que só vão viver uma única vez e que é esse mundo material mais importante do que Deus. Mas a gente sabe que muitos são chamados e poucos escolhidos. Então por que eu quero matar as pessoas para que elas se comportem do jeito que eu sou? Isso não é atender ao chamado. E se ele ainda não atendeu, é porque ele terá outras oportunidades reencarnatórias. Então, quando eu entro numa discussão de intolerância, de fanatismo, eu preciso primeiro buscar esses postulados. Não tem sentido essas discussões de intolerância. É falta de conhecimento. Se a doutrina espírita não satisfaz esse ou aquele irmão, que ele procure em outras paragens. Mas ele não vai modificar o que está proposto pela doutrina espírita, porque senão não será doutrina espírita, será qualquer outra coisa. É isso então, pessoal, se inscreva no nosso canal, deixe sua impressão em comentário, um forte abraço e até o próximo Café com Espiritismo. Fui! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo, um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.